Muito bem-vindos a mais um Cafeína, onde tentamos, mesmo que nem sempre com êxito, trazer bons insights para a vida financeira de vocês. E sai ano, entra ano, a gente tenta fazer uma análise do que passou, principalmente para entender onde erramos, onde acertamos e onde tivemos fatalidades, ou seja, imprevistos que nos afetaram financeiramente no caminho. Mas eu começo perguntando, Doni, você já fez esse balanço pesando suas decisões financeiras? Olha, Sammy Boy, para ser sincero, eu fiz lá pro meio do ano passado, quando eu realizei alguns investimentos importantes e precisava avaliar o panorama financeiro, o histórico, enfim. Agora, um balanço do ano 2022 ainda não fiz não. Quem sabe agora nos próximos dias ou depois do programa de hoje eu não me inspire para isso, não é verdade? Fazer uma retrospectiva é bom não para se martirizar ou se vangloriar, mas para analisar se já nos deparamos com situações similares num passado mais distante e tentar ver semelhanças. E analisando o cenário dos fundos imobiliários, que ano, hein? E a questão é que o cenário macro impactou muito o setor. Podemos dizer que tivemos fortes emoções nesse sentido. Olha, foi um período turbulento, em especial no primeiro semestre. Vamos lembrar que o aumento da Selic, que impactou o final de 2021, escorregou, transbordou para 2022. E isso fez as cotações dos fundos imobiliários serem derrubadas, o que, claro, causou uma fuga de capital para a renda fixa. Títulos do governo e CDBs foram tipos de ativos muito procurados por quem queria proteção naquele cenário de sangue nas ruas do mercado. E quem era marinheiro de primeira viagem, que tinha entrado nesse mercado lá em meados de 2020 ou 2021, se decepcionou já, que entrou lá no momento de mais euforia, com a cotação dos FIIs nas alturas. Já no começo do terceiro tri de 2022, aconteceu algo impensável num país como o Brasil. Registramos deflação. E o brasileiro certamente não está muito acostumado com isso, pelo contrário. Mas esse feito da queda de preços aconteceu pontualmente e por conta das medidas que o governo tomou para conter a alta de preços, em especial dos combustíveis. É nessa área que há um maior impacto nos preços de mercadorias e serviços. E por causa disso que os ativos indexados a índices de inflação, como o IPCA, viram a sua rentabilidade diminuir, o que, claro, impactou os FIIs de recebíveis. Esses são aqueles fundos que têm uma maior concentração de CRIs na sua carteira. Só que menores rendimentos geram menores dividendos e, consequentemente, a cotação cai. Já no quarto trimestre, o que imperou foi os sobes e desces, dado o ambiente instável das eleições. E aconteceu isso mesmo depois do segundo turno, que é atípico, porque geralmente depois do segundo turno dá uma acalmada nos ânimos. Mas esse ano a gente teve aí um terceiro turno, além de um agravante da PEC da transição. Somado a isso, ainda havia a indecisão sobre como seria a política econômica do governo eleito, vindo a galope sinalizações de que a Selic pode permanecer mais tempo no patamar atual, assim como a inflação. E é nesse cenário volátil que muitos acabam vendendo os ativos mais impactados. Mas também tivemos coisas boas, como por exemplo a decisão da CVM de não impedir que os fundos que apresentassem prejuízo contábil distribuíssem dividendos. E isso foi motivado por quê? Porque a gestão do MXRF11, que estava envolvido na polêmica na época, recorreu da decisão anterior. Um dos maiores, se não o maior fundo imobiliário em número de cotistas na Bolsa, se viu impedido de distribuir dividendos antes disso. Mas depois o jogo virou e no segundo trimestre foi publicado um parecer favorável ao mercado que acabou trazendo um respaldo jurídico sobre o assunto. E isso deu a chancela para que os fundos distribuíssem normalmente seus dividendos. Agora, olhar para o passado é fácil. Quero ver a gente tentar desenhar os cenários daqui para frente. Ainda mais quando fica difícil prever quais medidas o novo, velho governo vai tomar na economia daqui em diante. Mas o que já deu para perceber é que teremos uma expansão de gastos bem além do teto. E isso sugere uma consequência, entre outras que podem surgir, como a manutenção da Selic num patamar alto. E com as taxas maiores, as cotações dos FIIs tendem a não apresentar grandes valorizações.
mas é esperado que os FIIs que tenham uma carteira indexada à inflação ou ao CDI distribuam bons dividendos, e o investidor focado no longo prazo pode ter bons retornos na renda passiva. Isso somado ao fato de ter um bom desconto ao adquirir mais cotas, já que geralmente esse cenário de juros elevados, juros em alta, penaliza mais a cotação. Para Michele Costa, sócia da Abril Investimentos, a Selic afeta em cheio os FIIs de papel com carteiras atreladas ao CDI, já que os rendimentos são afetados diretamente pelas oscilações da taxa de juros. Desse modo, taxas mais elevadas são benéficas para esses fundos. Só que os fundos de tijolo também não fogem à regra, uma vez que eles investem em ativos reais, seja para venda ou para aluguel. E a performance também é afetada pela alta dos juros. É que nesse cenário, Doni, a taxa alta prejudica a demanda por imóveis. Um exemplo são os fundos imobiliários residenciais, que vendem unidades no mercado. Como os compradores normalmente tomam financiamento bancário para adquirir essas unidades, em momentos de Selic mais alta, esses financiamentos ficam mais caros, o que acaba afugentando os potenciais compradores. Mas em suma, a taxa de juros afeta todo o mercado, já que quando ela sobe, reduz a liquidez dos investimentos em renda variável, uma vez que muitos migram para a renda fixa. E com a liquidez menor, os fundos podem sofrer tanto no mercado secundário como no mercado primário, dificultando novas ofertas e follow-ons. Então tem que dosar bem os riscos de sua carteira de FIIs. E olha só, a nossa equipe conversou com gestores da Abril Investimentos para entender qual é o cenário aguardado por eles para esse ano e como eles pretendem girar as carteiras dos fundos imobiliários que administram. Vamos dar uma olhada, pode rodar. E a nossa conversa é justamente para falar sobre 2023. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal, né? Mas alguns indicadores ali podem apontar para alguns direcionamentos, Rodolfo. Então eu queria justamente que você comentasse sobre isso, né? A gente teve um ano aí de altos e baixos, especialmente por causa da incerteza política. Tiramos a incerteza política do cenário, né? E agora outras coisas se desenham ali, né? Principalmente a questão de uma possível manutenção de juros em alta por um maior tempo. Aí eu queria te perguntar, né, com toda a sua expertise no assunto, no tema de fundo imobiliário, como é que fica essa modalidade, né? Qual cautela o investidor de FIIs tem que ter no cenário que está se desenhando? Bom, você falou muito bem, Janaína, e com certeza o ano de 2022 foi um ano de bastante emoções, e tudo indica que 2023 também vai ser um ano de bastante volatilidade, né? Seja por questões internas ainda, como com questões externas, né? A gente tem aí cenários de recessão sendo desenhados nas principais economias, a gente tem essa guerra na Ucrânia que não acaba nunca, e no cenário interno a gente ainda tem bastante dúvida em relação a principalmente porque ainda não foi totalmente esclarecido para a população qual que vai ser a condução da política fiscal desse novo governo, né? Então, por conta disso, como você disse, a gente, mais para o meio do ano passado, deste ano de 2022, a gente previa que em meados de 23, o mercado previa que em meados de 23 a curva de juros os juros básicos começasse a cair, e já estamos falando de uma postergação disso mais para o final do ano. Então, diante de todo esse cenário aí de incerteza, você disse que a gente tirou a certeza política, mas eu diria que a incerteza econômica, macroeconômica, né, da condução da macroeconomia continua. E nesse cenário, a gente entende que é o cenário, o ano de investimento em FIIs de papel, né, FIIs de dívida, que são ativos mais defensivos nesse cenário mais hostil ao investimento produtivo, né? Toda vez que o juro sobe, os investimentos por parte das empresas, de uma maneira geral, do mercado imobiliário, inclusive, eles tendem a cair, porque fica muito mais difícil dar o retorno para aquele investimento naquele ativo. Nesse cenário, a gente entende que papéis são bastante defensivos. Aí você tem os FIIs de papéis atrelados ao IPCA e ao CDI. O CDI acompanha a taxa básica de juros, então, portanto, no cenário em que os juros estão altos, esses papéis tendem a ser remunerados de acordo com esse benchmark, né?
O IPCA, você tem aí um componente, você tem dois componentes, né? Um que é o pré-fixado, que é o cupom desse papel, e o IPCA+, que justamente é esse hedge da inflação. Então, são papéis que, num cenário de volatilidade e inflação um pouco mais controlada, embora a gente não acredite que a gente vai ver o mesmo cenário que a gente viu no ano passado, mas ainda a expectativa é que a inflação permaneça alta, principalmente se o controle das contas do governo não forem feitos com a disciplina que a gente torce que seja. A gente acha que esses dois FIIs de dívida, né, de papel, são, no curto prazo, a melhor opção. Embora, se o investidor tenha uma visão mais de longo prazo, talvez exista aí uma oportunidade de alocação em FIIs de tijolo, que estão bastante descontados, justamente por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Quer dizer, e quando eu falo descontado, você pega o preço dos ativos que dão lastro, tá, às cotas daquele FII de tijolo XYZ, os ativos valem mais do que a soma de todas as cotas desse FII. Então, existe uma arbitragem, né? Uma diferença de valor que tende, no médio prazo, no médio e longo prazo, a sumir, né, essa diferença. Então, para investidores que visam o retorno mais a longo prazo, talvez uma alocação aí a estratégia é no ganho de capital, né, faça sentido. Essa é a visão que a gente tem internamente na Bri Investimentos. E dado esse cenário, você acredita que vale a pena o investidor continuar apostando na modalidade? Porque muitos têm buscado refúgio, inclusive em renda fixa, né? E justamente juros mais atrativos e por aí vai. E os FIIs, quando você acha, a gente achou que fosse dar uma guinada, né? Deu uma apanhada de novo um pouquinho com o valor das cotas a um preço descontado. Então, como avaliar isso? Acha que ainda vale a pena? Eu acho que no portfólio do investidor, ele tem que ter um componente de renda fixa e tem um componente de componente em outras classes de ativos, né? E o fundo imobiliário é um deles que não é. E essa é uma coisa que eu bato muito, que existe essa comparação direta como se o fundo imobiliário fosse exatamente algo muito similar à renda fixa, e não é. Por óbvio, existe um componente de risco adicional e, portanto, o investidor tem que medir aí se o prêmio de risco dentro da classe de ativos faz sentido ou não. Na minha visão, como eu disse, faz por dois motivos. Um, a gente encontra fundos com excelentes oportunidades de papéis que estão precificados corretamente para esse momento mais turbulento, que se avizinha de novo, tanto por questões internas, mas também como por questões externas. O mundo está mais hostil. Então, na nossa visão, não é meramente problema da economia brasileira, mas é um negócio mais global. Papéis, então, que protegem contra esse cenário em que haverá mais um período de juros maior por um período mais prolongado do que a gente imaginava no começo, um ano atrás, e também protege contra a inflação. Agora, o que é importante é o investidor saber avaliar os ativos que dão lastros para os papéis, né, para esses CRIs, que são o que eu chamo de papéis aí de dívida, né? Porque existem ativos bons e existem ativos não tão bons, né? Então, eu sempre brinco, né? Olhar yield por yield, às vezes você está comparando o CRI de uma obra num bairro consolidado de São Paulo vis-à-vis um loteamento no interior, lá do sertão do Nordeste, em que a renda e o crescimento populacional são completamente diferentes daquilo que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, esse tipo de avaliação, hoje, na minha visão, é mais importante do que simplesmente ficar comparando dividend yield do fundo X vezes dividend yield do fundo Y, por óbvio, né? Parece
simples, mas eu acho que o mercado como um todo, ele precifica demais o yield em si, sem se preocupar com os ativos que estão dando lastro para esse yield que ele acaba priorizando. O que você acha sobre os FIIs de escritório? Ainda é um momento de maior cautela, porque a gente viu que as empresas não voltaram em sua totalidade, né? Foi adotado, parece, de vez, não na maioria, mas o modelo híbrido. E o que você tem visto de movimentação nesse tipo de fundo? Existe um ajuste aí pós-pandemia, que eu acho que no caso brasileiro ele não é tão drástico quanto é em outras partes do mundo, né? Por uma questão até de infraestrutura, né? Nos Estados Unidos, para dar um exemplo, né? O cidadão ele mora a 2 horas das grandes metrópoles, mas ele tem hospital, escola, tal. Então ele consegue fazer esse home office de uma maneira muito mais tranquila. Ele tem o trem, né? Então quando ele precisa ir para o escritório downtown, ele pega o trem e já vai trabalhando no seu notebook e tal, que é completamente diferente da nossa realidade. Aqui a pessoa precisa, por mais que ela esteja ela tenha o desejo de desenvolver o home office, ela precisa estar próxima do escritório. Então, por uma questão aí cultural e de estrutura socioeconômica, eu acredito que esse efeito aí da diminuição dos espaços de ocupação em função da possibilidade do trabalho híbrido, no Brasil, né, nas grandes metrópoles, é menor. Mas ele existe e é um negócio que vai ser ajustado. O escritório nunca vai sumir. A empresa que ocupava 5.000 metros vai ocupar 3, mas vai continuar ocupando 3.000 metros. E no longo prazo, a demanda e oferta, o novo estoque de escritório vai se ajustar a essa demanda nova. Mas eu acho que o problema maior ele é mais no nível do ciclo imobiliário, né? Quer dizer, toda vez que a gente tem alta de desemprego ou PIBs menores, você tem um choque na demanda por espaços de escritórios. Então, eu diria que o momento ele não é totalmente propício. Quer dizer, a gente tem um componente a favor, que é a volta, né? O final da pandemia, a volta da vida quase normal, como era antes da pandemia, mas a gente tem outras forças que são negativas, no caso, a questão dos juros, principalmente a expectativa de crescimento do PIB, tudo isso é muito correlacionado com a ocupação de escritório. Então, assim, de novo, eu acho que existem oportunidades em FIIs de tijolos, diversas classes, inclusive escritórios, mas é para o investidor colocar lá o dinheirinho e esquecer. Se for para tentar ganhar dinheiro em 3, 4 meses, 1 ano que seja, eu não faria isso. Tá? Eu colocaria o dinheiro mais a longo prazo, na expectativa de ganhar muito mais com o ganho de capital dessas cotas do que qualquer outra coisa. E aí eu queria entrar com você num tema um pouco mais polêmico, que é a questão de tributação de dividendos, né? Seja pelo governo Bolsonaro, o Guedes já vinha aí se movimentando a respeito disso, assim como o governo Lula agora, né, que foi eleito também, já deu alguma sinalização sobre essa taxação. Eu queria saber como que vocês na Abril ali, né, que estão ali gerindo fundos, como que vocês estão preparados para uma possível mudança de tributação? E como você acha que isso vai afetar essa modalidade, né? Você acha que vai acabar afastando os investidores que estão ali, lógico, investindo em fundos única e exclusivamente por conta dos rendimentos que pingam ali na conta? Eles acham que vão fazer a conta ali do IR? Como é que fica? Olha, obviamente que eu espero que isso não aconteça, porque eu de verdade acredito que o benefício da isenção fiscal vis-à-vis o que o governo está abrindo mão de arrecadação é muito maior. Tá? A indústria da construção civil é a que mais gera empregos, é o que mais emprega no país, e existe aí toda uma cadeia de fornecedores que são beneficiadas, né? Desde da fábrica de cimento até a empresa que gere hotel. Então, eu acho que o benefício realmente ele é algo relevante e a gente vê que existem legislações similares em outros lugares do mundo. Então, não é uma jabuticaba, né, como eu diria, não é um negócio brasileiro,
portanto, eu espero que isso não aconteça. Agora, se acontecer, uma vez eu ouvi de um velho empresário que, quando é para todo mundo, não tem o que fazer, né? É paciência e vamos operar da melhor forma possível. E o que nós fazemos na Abril é o que a gente sempre fez. A gente não vai mudar absolutamente nada, porque o segredo na nossa visão está justamente naquilo que eu já falei, que eu vou enfatizar de novo. É na escolha, na diligência, na estruturação dos ativos que estão por trás ou do CRI, ou do nosso caso a gente faz as permutas imobiliárias, é o lastro por trás daquela renda, que é o mais importante. E é isso que a gente busca, tá? É sempre, no caso de crise, nós estruturamos dentro de casa operações com nível de garantia que a gente se sente confortável, com parceiros, né, com contrapartes que a gente conhece, e buscando ter aí um prêmio de risco ajustado para a situação do momento da economia brasileira. Então, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a resposta é bem simples mesmo. Não, tá ótimo, Rodolfo. Eu queria que você falasse um pouco da Abril para a gente, porque às vezes alguém tá nos assistindo, não conhece. Então, eu queria saber um pouco da Abril e dos fundos que vocês fazem gestão. Ótimo. Obrigado pela oportunidade, né? Na verdade, a Abril ela é uma empresa que tem um pouco mais de 10 anos de existência, mas mesmo assim ela é uma novata no mercado de varejo, porque nós somos oriundos dos fundos estruturados para o investidor profissional, aqueles investidores que têm pelo menos 10 milhões de liquidez e tal. Então, a nossa grande base de clientes são family office, multifamily offices, fundos de pensão, etc. E aí nós temos majoritariamente fundos voltados para esse público, né? E eu citei aqui 2 estratégias que são nossos 2 carros-chefes, tá? A gente faz os CRIs high yields estruturados por nós, exclusivos para nós, tá? Para os nossos veículos, tá? Sejam fundos estruturados para esse investidor institucional, seja o nosso fundo de varejo, que como eu disse, uma novidade dentro da casa. Nós temos esse fundo desde o ano passado, ele completou um ano agora, ele chama Abril Multiestratégia, o ticker é BIM11, e ele é um multiestratégia que faz justamente, além de alocar em papéis de mercado, né, em cotas de FII ou CRIs, principalmente CRIs high grades de mercado, ele faz essa estratégia nossa dos CRIs high yields e também investe nas nossas permutas imobiliárias, que é outra tese de investimento que a gente desenvolveu desde 2018 dentro de casa, inicialmente só para esse público, para investidores institucionais, profissionais, desculpa, e que basicamente a gente compra terreno já ou permuta imediatamente com uma incorporadora e participa das receitas de venda daquele empreendimento residencial, sempre residencial e sempre na cidade de São Paulo, até hoje, esse tem sido o nosso mandato, participando das vendas, né? Então, conforme vai vendendo, a gente vai recebendo a nossa permuta imobiliária. E, de novo, o nosso fundo Abril Multiestratégia, ele investe também nessa tese, numa escala menor, porque são ciclos, né? A gente chama de curva J, né? Essa é uma tese em que a gente coloca o dinheiro, né, na compra do terreno, aí tem um ciclo que é a aprovação do projeto, lançamento, início de obra, construção, para o capital ir retornando ao longo desse ciclo, né? E principalmente no ABITS que a gente tem o grande retorno de capital. Então, por conta dessa curva J, né, entre a colocação do dinheiro e o retorno, a gente tem que maneirar nessa tese, mas os CRIs high yields estruturados pela casa é um negócio que a gente tem crescido e estamos crescendo bastante recentemente, principalmente. Agradeço a participação dos gestores da Abril no Cafeína. É claro que a gente entra num ano, a gente não sabe como serão os gastos do governo, a gente se preocupa muito com a responsabilidade fiscal e sabemos que se passar da dose nos gastos públicos, o remédio é amargo.
Selic mais alta. E isso afeta diretamente os investimentos. Falou tudo, Sammy Boy, nada mais a acrescentar. Vamos pro giro de notícias. Investidores que possuem debêntures, CRIs, CRAs e títulos públicos negociados no mercado secundário podem ter uma surpresa no saldo de suas carteiras. É que começou a marcação a mercado nos títulos privados, o que significa que estes papéis podem oscilar causando risco de perda. A mudança de critério não vai afetar por enquanto os CDBs, LCIs e LCAs. E mais mudanças passaram a valer no ano novo. Agora o Pix deixou de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período, diurno ou noturno. O correntista também poderá escolher o horário ideal para limitar as transações durante a noite até a manhã do dia seguinte. Pix Saque e Pix Troco, transferência para empresas, compras, entre outros serviços também tiveram alterações. E as ações da Gafisa subiram quase 9% no primeiro pregão do ano, acumulando valorização superior a 70% em apenas uma semana. O motivo? O aumento de capital que está em curso. A construtora está em uma disputa judicial com a Ash Capital, que pretendia interromper judicialmente o processo de aumento de capital. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou até este finalzinho do Cafeína. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, se inscreve aí no nosso canal Invest News e deixa seu like também nesse vídeo. E a gente se encontra, você já sabe, no próximo programa. Valeu, pessoal. Bons investimentos. Tchau. Doni, obrigado pela parceria. A vocês, obrigado pela companhia. Nos vemos aqui e sempre no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.